paz do Senhor Jesus, chegando com mais um vídeo da meditação da Palavra do Senhor. Quero convidar você para estar meditando juntamente comigo no livro de Esther, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, a Palavra do Senhor. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das Memórias das Crônicas e se leram diante do rei. Amém. Vamos meditar um pouquinho nesse texto? Eu estava meditando nesse texto aqui e me alegrei muito, porque ao ler esse primeiro texto aqui, esse primeiro versículo do capítulo 6, eu me alegrei muito porque eu vi aqui, sabe o que você viu, irmã Isabel, nesse texto? Eu vi o agir de Deus. Deus tem o tempo, a hora, o lugar certo para agir. E Ele age quando Ele quer. Porque nesse texto aqui, nessa passagem bíblica do livro de Esther, nós podemos ver o povo, os judeus, passando momentos de grande aflição. Tinha saído o decreto assinado e selado com o anel pelo rei Assuero para que todo o povo judeu fosse eliminados, destruídos, mortos, por uma emboscada preparada por Amã, um homem ímpio, maligno, que odiava os judeus por conta de Mardoqueu. Porque Amã se sentia o homem mais importante de todos os homens. E ele queria que todos se prostrassem diante dele. O que Mardoqueu não fazia. Porque Mardoqueu tinha um compromisso e um propósito no seu coração de se prostrar somente diante de Deus e mais de homem nenhum. Era uma honra que ele dava somente a Deus. E Mardoqueu e Amã ficava enfurecido cada vez que passava por ele, porque ele estava sempre à porta do palácio, aonde ele tinha um posto de trabalho ali. E lá chegava Amã no cavalo, todo empolgado, todo cheio de si, e todos se prostrando diante dele. E Mardoqueu continuava na mesma posição que estava. Ele olhava enfurecido. E por esse motivo, ele preparou uma emboscada, levou diante do rei, conversou com o rei e fez com que o rei desse um sim para ele e assinasse ali. Pronto, agora ele já tinha preparado só alguns meses e o povo judeus estariam todos eliminados. E nós sabemos que quando a rainha Esther tomou conhecimento dessa situação, o que ela fez? A rainha Esther convocou Mardoqueu e o seu povo para que entrasse em jejum diante de Deus, para que orasse a Deus e jejuasse por 3 dias. E ela também faria a mesma coisa com as suas moças. E então ela chegaria diante do rei. E nós podemos ver aqui que os dias estavam se passando, mas Amã não estava conformado ainda com isso, porque mesmo Mardoqueu, sabendo do decreto que se espalhava por todas as províncias, ele ainda não se prostrava diante de Amã. Mardoqueu continuava na sua posição. E ele ficava furioso. A rainha Esther tinha convidado o rei e ele, Amã, para um banquete que ela ia preparar. Ah, ele ficou mais cheio de si ainda. Olha, ele dizia para os seus amigos, para os seus familiares:
A ninguém ela convidou para o banquete, somente o rei e a mim. E os dias estavam se passando, o banquete estava marcado para o grande dia. Assim pensava ele. E então ele, orientado pelos amigos, pelos familiares, começa a preparar uma forca, porque ele dizia: só tem uma coisa que me deixa furioso, descontente, é o Mardoqueu, aquele judeu que nunca presta reverência a mim, nunca se prostra diante de mim. Olha, faça uma forca para enforcá-lo. Oh, isso pareceu bem aos seus olhos. Uma forca? Ah, mas é isso que eu vou fazer. Uma forca para ele. E ele decidiu ir lá de manhã cedo para conversar com o rei. E é nesse momento, um pouquinho antes, que o rei está ali. Havia ouvido acerca do que Mardoqueu tinha feito no livro das memórias. E ele disse para quem estava lendo para ele: não, mas o que fizeram? Qual é a honra que deram para esse homem aí que salvou a minha vida? Que honra que deram para ele? Aí disseram: olha, nenhuma. Ficou até esquecido. Não fizeram nada por ele, nem bem nem mal, nada. Os 2 eunucos foram enforcados por determinação do rei, estava escrito ali. Porque assim se fazia com todo aquele que saía da confiança do rei, que fazia esse tipo de coisa. E eles tinham sido mortos. Mas o rei estava ali. Mas não fizeram nada por esse homem? Não fizeram nada. Quem é que está aí no pátio? Quando eles olham no pátio, quem é que vem entrando no pátio? Pensa comigo. Amã vinha toda. Pronto. Tudo resolvido. Forcar esse aí, pronto, nunca mais eu vou passar por ele. Chega. Mas quando ele chega diante do rei, eu acho muito interessante. O rei diz assim para ele: Amã, acompanhe comigo, quer ver como é muito interessante? Quando eles disseram que Amã estava entrando no pátio, o rei disse: manda que ele entre aqui. E entrando no versículo 6, e entrando Amã, o rei lhe disse: que será que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Diga-me, o que se fará a honra ao homem? O que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? O rei, ao ouvir aquele texto, aquela leitura ali, aquele escrito, nossa, que honra que deveria dar a esse homem. Ninguém deu, mas que honra. Ele salvou a vida do rei e não fizeram nada por ele. E quando ele faz essa pergunta para Amã, Amã pensou com ele mesmo no seu coração, está aqui na Bíblia: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ah, é eu, esse homem é eu. Então disse Amã, quer ver o que ele disse para o rei? Ele era muito sem noção. Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada,
Olha aí. Traga a veste do rei, ele queria a veste do rei, de que o rei se costuma vestir. Olha bem. As vestes reais, ele quer a veste real do rei. Olha bem. Também traga o cavalo em que o rei costuma andar montado, que é o cavalo do rei também. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Ó, a coroa do rei também ele queria. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada ao rei, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Olha, que glória que ele queria para ele, porque ele pensava que era ele. Era o agir de Deus. Aleluia! Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Pensa comigo. Ele foi lá para buscar um sim do rei para enforcar Mardoqueu. E quando ele chega lá, tem uma surpresa para ele lá. Tem o agir de Deus que entrou tirando o sono do rei, fazendo-o lembrar das memórias do livro das crônicas. E agora ele chega com tudo e ele é surpreendido com uma pergunta. Amã, o que se faz ao homem de tamanha honra que agrada ao rei? Esse homem sou eu. Aleluia. E ele teve que fazer tudo o que ele queria para ele com Mardoqueu. E ele teve que pegar o cavalo e sair pela cidade. E ele teve que apregoar. Porque ele não era o homem mais importante depois do rei. Então é ele, porque ele pediu que o homem mais importante, um dos príncipes, fizesse isso. E então, aleluia, era o agir de Deus. Quando ele saiu, que terminou tudo aquilo, aquela grande honra diante de toda a cidade para Mardoqueu, o povo muito ficava assustado, né? Olha só, que honra, né, Mardoqueu? Esse homem é muito importante para o rei. E muitos sabiam que Amã odiava Mardoqueu. E estavam assustados, surpresos. Ele chegou em casa arrasado, humilhado. E não demorou muito para que fosse chamar ele para o banquete, que estava preparado. E lá a rainha Esther fez o rei saber da emboscada de Amã. O que aconteceu, você sabe, né? Amã foi enforcado na forca que preparou para Mardoqueu. E Mardoqueu foi exaltado e foi colocado numa alta posição, recebendo até mesmo o anel do rei. Aleluia, é assim que Deus faz. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus abate o exaltado e exalta aquele que é humilde. Coloca aquele que é humilde em altas posições.
não sei o que tem acontecido com você, mas eu quero te dizer uma coisa, não te preocupes. Deus tem um momento para agir. Se Ele não agiu ainda ao teu favor, fique tranquilo. Continue diante dEle. Continue fiel a Ele. Continue confiando nele, porque Ele tudo pode. E no momento certo, Ele vai agir a teu favor. É com você mesmo que eu falo. Você que está enfrentando perseguição há muito tempo, pessoas que têm se levantado contra você para te humilhar, para falar coisas que você nunca fez, para te caluniar. Confie no agir de Deus. Deus tem um momento para agir a teu favor. Aleluia. E Deus faz tudo com propósitos. Deus não faz nada sem propósitos. Todas as coisas Ele tem um propósito. E no momento certo, Ele age. Confie no Senhor. Continue fiel. Não abra mão de teu ministério por causa de perseguição. Não deixe de fazer aquilo que Deus te convocou a fazer porque alguém se levanta contra você, invejando tua posição, falando mal de você. Sim, é com você mesmo que eu estou falando. Continue confiando no Senhor, porque o Deus de Mardoqueu, o Deus daqueles judeus que deu o livramento para eles, o Deus que deu posição de rainha para aquela judia órfã e simples, é o mesmo Deus que eu e você servimos. Medite, Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo. Ajude-me a semear as meditações da palavra do Senhor. Irmã Isabel.